Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para a gente poder falar um pouquinho sobre a revista, eu decidi colocar um tema para a nossa live, para o nosso lançamento aqui, que é justamente uma pergunta, né? Será que o meu filho arrasta o mundo ou será que meu filho é arrastado por ele, né? E eu acho que essa pergunta eu não faço só pensando no meu filho, né? Pensando nos alunos. Eu também faço essa pergunta para a gente, né? A gente como pai, a gente como educador. Né? Será que eu estou arrastando o mundo com o meu exemplo, com a minha alegria, com a minha entrega, com o meu apostolado? Ou será que eu estou sendo arrastado pelo mundo, estou me prendendo a coisas que não são tão importantes e tão necessárias? Então, essa pergunta, né? Será que meu filho arrasta o mundo? A gente não tem que parar nela. Eu acho que ela vale também para nós aqui. Será que eu, Mateus, estou arrastando o mundo? E assim, a gente vem percebendo, não sei vocês, mas eu venho sentindo isso, que o mundo está cada vez mais rápido, né? Não sei se dá essa impressão, mas parece que foi ontem o Ano Novo e a gente já está comemorando a Páscoa, né? Ou seja, daqui a pouco já é Natal novamente. Então, ano que vem, daqui a pouco tem Copa do Mundo, daqui a pouco tem Olimpíadas e a gente fala assim, meu Deus, como o tempo passou. Eu nem percebi e nós já chegamos nas Olimpíadas, né? Nossa, já estamos no Natal, né? Já estou vendo os enfeites na rua. Se a gente para e reflete um pouco sobre isso na nossa vida, imagina então na educação dos nossos filhos. Né? Se a gente pensar um pouquinho o que representa 1 ano, 2, 3 anos na vida de uma criança ali de 1 a 6 anos, o quanto de tempo nós temos, o quão rápido passa essa idade, que se eles não forem bem aproveitados, com certeza, lá na pré-adolescência, mais ou menos aí dos 7 aos 12 anos, e também depois na própria adolescência, lá dos 13 aos 18 mais ou menos, né? A gente vai encontrar problemas nos nossos filhos e na sociedade como um todo. Porque assim, se o tempo passa rápido, imagina então, né, quando a gente olha para os nossos filhos e de um dia para o outro eles estão grandes, de um dia para o outro eles estão maiores do que nós, né? E a gente tem um perigo nessa história. A gente tem um perigo quando olha para os nossos filhos, a gente tem um perigo quando olha para os nossos, porque a gente tem uma tendência a olhar as nossas crianças, seja os nossos alunos, seja os nossos filhos principalmente, com um olhar de ternura e de graça. E a gente não consegue imaginá-los adolescentes, a gente não consegue fazer esse exercício de imaginá-los grandes, e o pior, a gente não consegue imaginá-los fazendo errado. A gente não consegue imaginá-los não tendo caráter. A gente não consegue imaginá-los fazendo mal. Dificilmente uma mãe, um pai, olha para o seu filho e fala assim, quando ele crescer ele vai ser ruim. Quando ele crescer ele não vai ter caráter. A gente nunca, para um pai saudável, passa pela possibilidade de nós pensarmos isso dos nossos filhos. Por quê? Porque isso recai na criação que nós estamos dando para eles. Porém, a gente precisa tomar cuidado para não se iludir. Porque assim, olha, eu não quero que meu filho seja mau caráter, eu não quero que meu filho seja ruim, eu não quero que meu filho chore pela vida ou faça os outros chorarem, vamos colocar dessa forma. Porém, entretanto, todavia, o que eu, enquanto pai, eu, enquanto mãe, faço para que essa criança tenha caráter? Compreende? Compreende o que eu estou dizendo? Assim, tá, tudo bem, eu não quero meu filho ruim, tá, tudo bem, eu não quero minha filha má. Mas o que eu faço para não deixá-la má? Né? O que eu ensino para que ela seja boa, educada, uma filha de Deus, né? Que tenha um coração grande, que saiba perdoar, que não grite com os outros, que respeite, que não tenha muitos vícios? O que eu
faço? E talvez com esse olhar de ternura, com esse olhar de graça que nós temos para os nossos filhos, nós acabamos passando a mão e achando que o mínimo que a gente está fazendo já é suficiente para formar um filho com caráter, um filho com personalidade, né? Um filho que verdadeiramente as pessoas vão olhar e vão querer se espelhar, ou seja, um filho que possa ser exemplo, filho que vai realmente arrastar o mundo. E aí a gente chega na grande pergunta, né? O que são esses filhos? Né? O que esses filhos significam para nós? Né? O que é arrastar o mundo aqui? E olha, sinceramente, ter filhos que arrastem o mundo, nada mais, nada menos do que filho que a gente olha e não espera o diploma, filho que a gente olha e não espera o quanto a gente investiu financeiramente deles. Filhos que arrastam o mundo não são mensurados no diploma da parede, ou o carro que conseguiram comprar, ou a casa que conseguiram ter e morar. Claro que a materialidade é também sinal de sucesso e também tem que ser buscada e almejada, né? Porém, a educação enquanto educação não pode parar e se prender nisso, porque senão ela se torna vazia. Senão eu vou ter um filho médico, mas sem caráter, eu vou ter uma filha arquiteta, mas de má índole, né? Ou eu vou ter um profissional que seja mais vazio, mesquinho, de alma pequena. Traduzindo de outra maneira, ter filhos que arrastem o mundo são filhos que as pessoas querem seguir, que as pessoas querem como exemplo, não pela profissão, não pelo carro, não pela casa, mas por aquilo que elas são, né? As pessoas querem imitar o seu filho. E aí eu paro, dou um passo para trás e olho assim, poxa, será que o meu filho, daqui 20 anos, daqui 15 anos, vai ser exemplo de imitação para outras pessoas? Será que eu, enquanto pai, eu, enquanto escola, estou dando a base sólida, verdadeira e trabalhosa, que é educar um filho e dar caráter para ele? Tem uma frase do patrono do colégio, São José Maria Escrivá, que ele diz assim: não sejas um espectador da vida, seja um ator. Não seja um observador da história, mas um personagem. Ou seja, nós precisamos desses filhos, dessas filhas que assumam a vida na sua totalidade, né? Que se dobre diante das vontades, que se dobre diante dos afetos, ou seja, que pegue o mundo ali na unha e arrasta o mundo para o lado do bem, arrasta o mundo para o lado da esperança, porque é isso que nós, enquanto católicos, nós enquanto cristãos, temos que fazer no mundo. O mundo é muito bom, e infelizmente o mal faz barulho, e aí dá a impressão que o mundo está desesperançoso, que o mundo está perdido, né? Que não vale a pena acreditar no ser humano. Pelo contrário, olha quantas pessoas boas tem à nossa volta. Ter filhos que arrastem o mundo é ter filhos que vão encher este mundo aqui, real, concreto, de esperança. E para que eles possam ser esses filhos que vão arrastar o mundo, né, que vão encher de alegria, não os nossos olhos, mas os olhos dos outros, né, os olhos de Deus, é necessário, e não tem como fugir disso, dos nossos filhos terem caráter. E quando a gente pega a etimologia da palavra caráter, né, lá do latim, a gente entende que caráter é aquilo que marca. Caráter é uma impressão, é como se fosse um símbolo da alma. E logo assim sendo, o caráter é uma qualidade, ou seja, coisa boa, que reside na pessoa como um todo. Então todo mundo tem caráter. Ao lado da inteligência, ao lado da vontade, ao lado dos afetos, o caráter entra aqui. O caráter faz parte da nossa composição humana antropológica. Porém, assim como a inteligência, a vontade e os afetos,
o caráter ele pode ser bom e ele pode ser ruim. E este caráter, ele vem e ele é construído através do tempo, através da vida, através das relações que ele tem na vida, né? As pessoas que ele encontra, as alegrias e as tristezas que ele vive, os lugares que ele frequenta, a escola que ele estuda, tudo isso vai formando então o caráter dos nossos filhos, inclusive o nosso. Por isso que o caráter ele não está pronto. O caráter é um processo diário e constante. Porém, essa formação do caráter do meu filho, essa formação do meu caráter, ela precisa de uma base, né? Ela precisa de um guia para que então eu consiga distinguir o que é bom e o que é mal, o que é joio e o que é trigo. Mas veja, tá? Caráter não é temperamento. O temperamento, tá? Só para a gente puxar aqui, tá antes do caráter. O temperamento é como se fosse uma estrutura mineral e o caráter está em cima disso, né? O nosso jeito de ser, quase uma questão hereditária, está lhe dado e posto. Então a gente é lá sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, isso daí está dado. Mas tanto o temperamento quanto o caráter não me legitima, ou seja, não me dá a liberdade para aceitar um vício ou um pecado ou um erro meu. Pelo contrário, eu sei das mazelas do meu temperamento, eu sei as mazelas do meu caráter, então eu vou aprimorar essas mazelas, ou seja, eu vou melhorá-las. E quem faz esse papel de melhora, quem faz esse papel de aprimoramento, são as virtudes. Só que para esse caráter, ou seja, para a gente mudar o caráter de uma criança, mudar o nosso caráter, é necessário ter o reconhecimento da verdade. Se eu não tenho a verdade, ou seja, se eu não tenho esse ideal, se eu não tenho esse ponto a atingir, dificilmente eu vou formar um caráter sólido. Por quê? Porque eu vou estar no mundo do relativismo. É relativo. Concorda? Se eu não tenho uma base, ou seja, um alvo para que eu lance a minha flecha, então não tem muito direção onde eu estou pondo a mira. Se aquela flecha não tem onde cair, né? Não tem um alvo a atingir, aonde eu estou mirando essa mira não muda muito. Por isso que, e é natural, que as escolas como um todo sejam escolas relativistas. Faz sentido? As escolas, de maneira geral, sejam elas públicas, sejam elas privadas, elas tendem a ter na sua gênese e na sua estrutura o relativismo. Porque se elas não forem relativistas, tá? Se elas não forem relativistas, elas vão causar dentro delas o próprio fim. Vou explicar. Imagina o seguinte, eu tenho uma escola normal, que não levanta uma bandeira, certo? É uma escola normal. O que vai acontecer com ela? Em hipótese alguma, ela pode chegar diante dos seus alunos e pintar numa lousa o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque o seu corpo de alunos, de pais, de famílias, veja, entende isso não como algo negativo, tá? É relativa. Porque cada um vem de uma origem, cada um pensa de uma forma, cada um acredita numa verdade, que é meio esquisito falar isso, mas é essa estrutura. Tá? Então, no geral, as escolas, elas tendem a ser relativistas porque elas não podem defender uma bandeira, falar isso é verdade, isso é beleza, isso aqui é o bom. Isso é o correto, isso é o errado. Por mais que assim, no contexto geral, não roubar, não matar, honrar pai e mãe, são estruturas quase que científicas de verdade. E o caráter mira isso. O caráter quer atingir isso. Essas verdades indubitáveis, ou seja, essas verdades que ninguém tem dúvida. Assim como na ciência, lá na física, na química e na biologia, existem verdades que eu querendo ou não, elas estão ali, eu tenho que aceitá-las. No campo da moral e da ética, algumas verdades também caem quase que no campo do científico. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Porém, muito cuidado.
há uma tendência, até mesmo dessas verdades quase que basilares, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, de relativizar. Por exemplo, não matar é errado. Ah, mas o aborto, né? Ah, mas o aborto, honrar pai e mãe, não, mas o matrimônio. Percebe como que o relativismo entra aí de maneira bem sutil, mas ele tá, não matar é errado, ah, mas o aborto depende, pronto. Então, o não matar já não existe mais enquanto estrutura de verdade consolidada. Por isso que, veja, não é uma crítica, é uma constatação que escolas particulares e escolas públicas têm em sua gênese esse relativismo, querendo ou não. Porque o corpo de gente pensa diferente. Né? Eu tenho 30 alunos numa sala, cada um pensa de uma forma, cada um acredita de um jeito, tem um que é a favor disso, tem outro que é contra isso, e beleza, isso não é um problema. A questão é que aí é mais complicado você levantar a mira, levantar o objetivo, colocar, ó, é aqui, é este o modelo, é esta a meta, é esta a forma que nós queremos nos formar. É esta a forma que nós queremos nos formar. Já numa escola que defende uma bandeira, que tem um posicionamento claro, seja ele qual for, mas ela defende uma linha, pronto. Então ela passa a ter uma forma. Então os meus alunos vão ser formados nessa forma. E quando eles saírem do colégio, é que eles estejam formados naquele modelo. E quem que forma isso? Como que é formado essa imagem do caso aqui nosso, da verdade, do belo, né, e da bondade? Quem que forma? As virtudes. As virtudes são o alicerce para o caráter se estruturar, para o caráter se desenvolver. E como que essas virtudes estruturam o meu e o seu caráter? Através de uma prática constante diária que vai virar um hábito. Então a gente tem lá 4 grandes virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas são as 4 virtudes cardeais. E a partir delas, eu tenho então uma forma a ser buscada. E elas me auxiliam a me formar. A imagem de semelhança em nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem de um homem melhor, a imagem do justo, do bom, do belo. E são com essas 4 virtudes que eu e você, diariamente, na prática, vamos nos moldando. Seja com a prudência, que é a capacidade da inteligência pela reta ação, pelo reto agir. Seja pela justiça, dar o que cada um merece. Seja pela fortaleza, ou seja, se dobrar diante da vontade, fazer o que tem que ser feito. Né? Ou seja, eu sou forte, porque eu faço mesmo não querendo. E por último, a temperança, ou seja, há um equilíbrio ali da minha personalidade. Ou seja, eu também eu não passo fome, mas eu também não passo mal de tanto comer. Ou seja, uma pessoa que tem temperança, ela consegue equilibrar o pecado da gula, por exemplo. E esta formação de caráter, ou seja, essa formação do ser perfeito, ela só acontece quando eu me coloco no caminho das virtudes. Porque é muito fácil reconhecer pessoas sem caráter. É muito simples. A gente percebe, ele é nervoso, ele é estourado, ele é mentiroso, ele é violento. Né? É fácil encontrar pessoas sem caráter. Ele é infiel, é fácil. Agora, encontrar pessoas com caráter não é que é mais difícil, mas é mais complicado de perceber. Porque uma pessoa de caráter faz o que tem que fazer e está onde tem que estar. Né? Ou seja, ele vai trabalhar todo dia, né? Ele vai trabalhar todo dia, ele respeita a sua esposa, frequenta o culto, né? Vai, sei lá, na missa. Ele tem uma vida comum. E essa vida comum não aparece no jornal. Essa vida comum não vira fofoca. Essa vida comum não vira conversinha no WhatsApp.
Qual vida vira conversa, né? Qual vida vira assunto? A vida do errado. O que é a fofoca? A gente não faz fofoca de coisa boa, né? A gente faz fofoca de coisa errada, de coisa mal feita. A gente fala da vida dos outros sempre pro olhar negativo. A fofoca nunca vai engrandecer ninguém, porque ela tem como característica falar mal de algum erro, de alguma traição, de algum vício, de algum pecado daquela pessoa. Por isso que a impressão que dá é que a falta de caráter impera na sociedade. Porque a bondade, né, a generosidade, né, a magnanimidade, essas virtudes, a fidelidade, né, senso de justiça, a gente não vê porque a gente não fala. Dificilmente a gente fica falando do matrimônio do outro porque é muito bom, porque ele é fiel, porque ele é educado, porque... Não, a gente fala na primeira deslize, na primeira olhada, sei lá, que ele deu para a vizinha. Então dá a impressão que o mundo está sem caráter, e dá a impressão automaticamente de que nada mais tem jeito. E é aí que temos um problema. Porque veja, ninguém tem mais jeito, o mundo está perdido, mas eu olho para o meu filho e ele vai ser perfeito, ele vai ser educado, ele vai ser gentil, ele vai ser bondoso, ele vai ser alegre, ele vai ser divertido. Ele vai arrastar o mundo. Ah, legal, beleza, ele vai arrastar o mundo. Como? Ah, aí não sei, Mateus, não faz pergunta difícil para mim. É aí que está o problema. E é aí que entra a nossa revista. A revista Família de Nazaré, que todo mundo vai ter acesso, além dos nossos pais, né? É uma revista voltada para essas famílias, que querem aprender mais, que querem estudar mais, que querem entender todas as capacidades e potencialidades que o filho dela tem, mas que essas potencialidades e essas capacidades só acontecerão se e somente se eu, pai, eu, mãe, colocar isso em prática o quanto antes. O quanto antes. Porque na idade do 0 aos 6 anos é a idade de formar. É a idade de moldar. É a idade de realmente colocar um solo nutrido para que outras virtudes possam ser colocadas ali. E para que isso aconteça, uma das primeiras regras que nós temos que pôr é o seguinte, olha, seu filho não é santo, seu filho não é anjo. Seu filho tem uma característica natural, antropológica, que é a maldade. Olhando numa perspectiva cristã, ele tem então nele uma marca eterna, que é a do pecado original. Então ele tende para o mal, como eu tendo para o mal, como você tende para o mal, como a gente tende para a gula, para a luxúria, para a preguiça. E o que faz a virtude? A virtude arranca esses vícios, né? A virtude nos afasta desses vícios e nos coloca no oposto disso. Na fortaleza, na justiça, na prudência, na caridade, na ordem, na amabilidade, na paciência, na honra, na lealdade, na fidelidade. Isso é a virtude. A virtude é um caminho prático que me tira dos 7 pecados capitais, que me tira desses vícios. E para isso acontecer, eu preciso, enquanto pai, enquanto mãe, me formar para entender o meu filho, para poder auxiliá-lo. Porque qual que é a característica da criança? A criança não sabe. Ela não sabe sobre isso. Então, automaticamente, ela chora quando ela quer, ela faz manha quando ela quer, ela bate o pé, ela grita, ela esperneia. Porque é isso que a criança faz. Ela não tem outras ferramentas, ela não tem outros materiais. A única coisa que ela pode fazer é ceder pelo cansaço a essa gritaria, a esse barulho todo. E nós, como pais, temos uma tendência a não gostar de barulho, então a gente cede. Por quê? Porque a nossa criança não tem temperança, por exemplo. A nossa criança não aprendeu a escutar não. A nossa criança acha que é o centro do mundo. E aí, pai? E aí, mãe? E aí, Mateus? Eu também falo para mim, né? Eu preciso lembrar que essa criança vai ser um dia um adulto em potencial. Em potencial ele vai ser um adulto. E que adulto que eu quero? Um adulto egocêntrico? Um adulto sem honra? Um adulto infiel? Ah, não, Mateus, eu quero um adulto honrado, de alma grande, generoso, carinhoso, alegre, amável. Tudo bem, você quer tudo isso.
Agora eu pergunto, o que você faz para isso acontecer? O que você faz para que esse seu filho e essa sua filha possam ser isso que você sonha para eles? Ah, eu brinco com ele no parque. Não vai funcionar. Enquanto você não assumir o trabalho que dá trabalho, que é a educação dos filhos, não vai funcionar. Você vai ficar iludido com o sonho de que uma hora, num passo de mágica, seu filho vai ser alegre, divertido, feliz, bom e tudo mais. Justo, dentro da verdade, honrando o pai e mãe, honrando a Deus. E aí, claro, existem alguns modos de nós, enquanto pais, enquanto professores, agirmos na construção desse caráter dos nossos filhos e dos nossos alunos. E o primeiro, que eu já bati na tecla numa formação semana passada, é o exemplo. Nada escapa dos olhos dos nossos filhos. Nada. Nem dos nossos alunos. Fale com uma professora ir com um tênis novo na sala de aula. Na hora que ela pisar na escola, alguma criança vai falar, eu prova de tênis novo. Eles olham tudo, eles observam tudo. E tudo é exemplo para eles. Inclusive as nossas atitudes, as nossas atividades, os nossos vícios, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então o primeiro modo, o mais claro, de nós querermos que essas crianças que nascem sem caráter bom, tenham um caráter bom, é ser exemplo. E isso custa, mas é aquela história, né? O que muito custa, muito vale. E se muito vale, é porque muito amor tem. Segundo, palavras dirigidas de forma positiva e reiterada. O que significa isso? Fala, corrige. Ai, Matheus, eu não aguento mais falar. Eu falei 1000 vezes. Então fala 2000. Então fala 3000. Então fala. Senta, chama para conversar e explica. Mas veja, chama para conversar, explica. Para tudo isso acontecer, eu tenho que saber. Para tudo isso, eu tenho que entender de virtude, de valores, de educação. Senão, eu vou ser mais um falando sem saber de nada. Por isso que, novamente, a revista entra aí, para dar esse suporte, esse auxílio aos pais, às mães, educadores, quem quer que seja, que quer ter uma base sólida para poder ajudar os seus filhos, seus alunos e quem mais precisar. E o terceiro ponto, é importante de nós, enquanto pais, nós, enquanto professores, cumprirmos os nossos deveres. Exemplo, diálogo e fazer o que tem que ser feito. Ou seja, confiança. Fazer o que se diz que vai fazer, faça. Se diz que vai fazer, faça. Não é não. Sim é sim. É agora. Sou eu que mando. Não precisa gritar, não precisa bater na mesa, não precisa bater no filho. Mas é o tom da voz assertiva, da voz correta, da voz que vai direto ao que importa. E é aí que entram as famílias, porque as famílias estão nesse processo. O futuro não depende das crianças. Já escutaram essa frase? O futuro da sociedade são as crianças. Não, o futuro das crianças são os pais de hoje, que vão educar os seus filhos para o amanhã. Então aqui no colégio a gente tem uma preocupação muito grande com a formação dos pais, com a formação dos avós, porque são eles que possuem um papel único e protagonista na educação e na formação dos filhos, principalmente no campo das virtudes, dos valores, da ética, da moral, do ter caráter que a gente está dizendo. O grande trabalho pedagógico que a escola tem, no fundo, é ensinar os pais a serem pais. E eu falo isso para mim também. Como eu queria ter uma escola que me ensinasse a ser pai. Me mostrasse o que é esse mundo que caiu no meu colo e eu não sei o que fazer com ele agora. Chora, grita, esperneia, quer tudo toda hora. Acha que a gente não tem, que o dinheiro nasce em árvore, que é só parte do prazer da vida. Ou seja, eu queria ter um lugar que me ensinasse
a ser melhor pai, porque eu quero ser melhor pai, eu já me sinto melhor pai, mas eu sinto que eu erro, que eu fraquejo, claro, porque a gente não tem os instrumentos, os instrumentais necessários para poder ir dobrando, formando e educando o nosso filho. Então a família tem um papel fundamental nesse processo. E a revista Família de Nazaré, que sai a primeira edição amanhã, está aí para isso. Para começar a dar essas ferramentas. Né? Começar a dar esses botões que a gente vai apertando, vai ajustando, para justamente fazer um filho que queira arrastar o mundo, né? Um filho que saiba amar o mundo apaixonadamente. E como que eu faço isso, Mateus? Nas pequenas coisas. Existe um valor das pequenas coisas que a gente esquece. Um filho que arruma uma cama, um filho que dá um beijo antes de sair, um filho que pede uma bênção para o vô, para a avó, um filho que ajuda a levar o lixo na lixeira, um filho que segura a porta para o mais idoso passar. E nós temos que estar com os olhos atentos para reparar e elogiar, ou seja, dar valor a isso, não passar despercebido. Né? O meu filho arrumou a cama, que bom. O meu filho jogou a roupa no cesto, que bom. O meu filho limpou, sei lá, passou uma vassoura na sala, que bom. Meu filho ajudou o vô, me ajudou com alguma... Que bom. Que bom. Parabéns, filho, é isso mesmo. Linda atitude sua, bate aqui, toca aqui. A gente tem que valorizar as pequenas coisas para que nossos filhos possam ser grandes um dia, senão aquilo vai passar despercebido. E aí veja a cabeça dele como é interessante. Quando ele faz o certo, ninguém ora, ninguém aplaude. Quando ele derruba um copo, quando ele faz um erro, quando ele explode, quando ele grita, pronto. Toda a atenção se volta para ele, toda a família se vira para o erro dele. E tudo que ele fez certo, ninguém aplaudiu. E tudo que ele fez certo, ninguém parabenizou. É essa a importância de uma vida familiar. É essa a importância dos lares. Aplaudir o correto e corrigir o que não está certo. Por isso que a vida familiar vai preenchendo a vida dos homens e das mulheres. Porque é ela que vai construindo o caráter, os valores e as virtudes dos futuros pais, futuras mães, futuros profissionais que a sociedade vai ter aí. Quando nós orientamos nossos filhos para os valores, para as virtudes, nós temos que ter por clareza que este é o início de um processo longínquo, que talvez a gente não veja o fruto agora, mas quem sabe daqui 10, 15 anos, né, toda aquela semente que eu coloquei, que eu reguei, que eu cuidei, né, que eu arei, né, eu arei a terra, não transforma numa árvore frondosa, né, uma árvore com uma sombra gostosa, onde as pessoas queiram se achegar, onde as pessoas queiram se aproximar. Que alegria para um pai, para uma mãe ter um filho que as pessoas querem próximas. É esse o filho que arrasta o mundo. E para que isso aconteça, nós precisamos de pais que eduquem. Pais educadores. Como? Sendo fiel no pouco. Sendo fiel no pouco. E como diz, né? Quem é fiel no pouco, também será no mundo. É fazendo um pouco de cada vez, é aprendendo um pouco sempre, é reconhecendo os erros, é buscando formação, é estando numa vida ativa com os filhos na escola, né? É estando com eles na rua, no parque, sabendo com quem anda, né? Não transformando o celular numa terceirização do seu filho, numa babá, né? Tudo isso é a busca do caráter, é a busca e a formação do caráter e das virtudes dos nossos filhos. E é assim que surge a revista Família de Nazaré. Uma oportunidade de todos nós aprendermos, crescermos e evoluirmos como ser humano, como pai, como mãe, como profissional e principalmente como aqueles que pegam os filhos pela mão e juntos arrastam o mundo inteiro a acreditar que realmente vale muito amar o mundo apaixonadamente. É sobre isso. Será que a nossa família anda arrastando os nossos filhos para onde? A sua família arrasta ou quer arrastar o seu filho para onde? Se você não sabe, talvez seja a hora de descobrir.
Se você não tem muito claro, ou eu não sei onde eu quero arrastar o meu filho, então está na hora de se perguntar. Eu quero arrastar o meu filho para o céu. Eu quero arrastar a minha esposa para o céu. Eu quero arrastar a minha escola para o céu. Ou seja, a minha meta está lá. E parte de mim todo esse trabalho diário, constante e ininterrupto de buscar ser exemplo, ser a palavra ativa e de diálogo e fazendo o que tem de ser feito. Este é o lançamento da nossa revista Família de Nazaré, volume 1, né, que vai trabalhar então a virtude da ordem. Todas as páginas estão falando sobre a virtude da ordem. Assim como aqui no colégio. Todos os nossos alunos dentro desse primeiro bimestre estão trabalhando as virtudes da ordem. Seja de 3 anos até 7, 8 anos, todos nós estamos querendo ter crianças mais ordenadas. E nós, enquanto pais, nós, enquanto educadores, seja os que estão aqui no colégio, seja os que não têm oportunidade de estudar aqui, infelizmente, todos eles são chamados a criar rotina, ordem, constância e obediência em nossos filhos. A revista está lançada, o volume 1 está aí. No próximo bimestre nós temos o volume 2, que vai trabalhar a virtude da fortaleza. Então a gente vai falar da fortaleza, tá? Na primeira nós falamos sobre a virtude da ordem, vai ser sobre a fortaleza. E aí na revista tem dicas, tem atitudes concretas, vídeos no YouTube, livros infantis, livros para adulto, textos. No próximo volume já vai ter vários links para você clicar e assistir direto, né, o vídeo da formação, né, um pequeno vídeo de alguma virtude, de alguma prática. Tudo isso pensando nos pais do Colégio Caminho e também nos pais da sociedade como um todo. Que Deus nos abençoe. A gente sempre pede para rezar uma Ave Maria por cada projeto do colégio. Esse é mais um. Né? A gente brinca que nós não somos um colégio, né? Nós somos um movimento. E é exatamente, a editora Contra a Maré está aqui dentro, e dentro da editora nós temos então, entre outras coisas, né, a revista Família de Nazaré. Deus abençoe, obrigado pela participação, quem pôde assistir, quem não pôde, ou quem assistiu depois. Deus abençoe a todos, Nossa Senhora nos ampare e que juntos possamos ensinar a amar o mundo apaixonadamente. Até a próxima, muito obrigado a todos.